professora Rúbia já falou, né? Eu me chamo Nilson Moreira. Eu sou aqui de São José dos Campos, estado de São Paulo, aqui pertinho da sede. Pastor Nilson Moreira, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Eu não sou bravo. Adoro criança, tá bom? E quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, dá um sinalzinho aí para a professora Rúbia que ela interrompe aí e eu respondo, tá bom? Pastor, quanto tempo o senhor trabalha pregando para a igreja? Exatamente 30 anos só. Eu iniciei com 17 anos de idade, eu era de menor, quando eu Nossa, comecei a pregar. A primeira viagem que eu fiz, ainda tinha, naquela época, pegar aquele documento lá de juizado de menores, os pais tinham que assinar. Hoje não tem mais isso. Mas a primeira viagem longe minha foi para Londrina, Paraná. E eu precisei pegar esse documento, senão não viajava. Assinatura dos pais. E hoje já, né? Estou aí com meus 40, tô querendo diminuir a minha idade. 51 anos de idade. Já tenho uma netinha de 5 anos. E minhas filhas, todos são apostólicos, graças a Deus. E é então vamos isso. iniciar então, que já são 7h40. Apesar de que hoje é, né, mas se apresentar e tudo, o pastor vai contar uma Isso. história ali bem legal, né, pastor? Sim. Vocês querem ouvir ou não? Sim. Sim. Legal. Sim. Então vamos lá. Isso é bom. Então vamos lá? Vamos, pode começar, pastor. Então, eu quero contar uma história para vocês. É uma história verdadeira, tá? Não é uma história inventada, é verdadeira. É bíblica. Essa história, ela aconteceu há muitos e muitos anos, na época em que Jesus ele vivia em corpo físico aqui na Terra. Vocês sabem disso, né? Que Jesus ele viveu em corpo físico na Terra. Isso há muitos anos. E vocês já ouviram, por acaso, alguém contar essa história sobre o milagre da pequena Talita? Quem já ouviu? Ou nunca ouviram? Eu não. Viu? Tá. Eu nunca ouvi, não. Tá bom, então. Só você, Davi. Não. Eu vou contar para vocês essa história. Também. Tá? Prestem bastante atenção, porque depois vocês vão contar essa história para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, tá bom? Eu quero ver se vocês têm memória boa. Gravem bem a história, que é muito linda. A Talita era uma menina de 12 anos de idade. E ela ficou muito doente. Naquele tempo, naquela época, não era igual hoje, né? Era muito difícil conseguir um médico e não era fácil. Hoje tudo é diferente, né? Vocês ficam doentes, uma dor de barriga, o papai e a mamãe já correm, né? Já procura o médico. Naquele tempo não era tão fácil. Então Jesus, ele estava passando naquela cidade onde morava a Talita. Jesus e 3 discípulos estavam com ele. Vocês já aprenderam o que é discípulo? Me diz aí, quem sabe o que é discípulo? Um seguidor que fala sobre o seguidor de Jesus que fala sobre ele. Isso, é uma pessoa, é como se fosse um aluno que segue as ideias ou imita o exemplo de outra pessoa. Tem que ser exemplo bom, claro, né? Então, estava Jesus e 3 discípulos. E ele estava passando ali pela cidade e justamente ele passou em frente, na rua onde era a casa da Talita. E quando o pai da Talita ele viu Jesus passando ali, ele já conhecia a história de Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Que Jesus era muito bonzinho,
que ele gostava de ajudar as pessoas e que amava muito, inclusive, as crianças. Então, ele, o pai da Talita, ele estava muito triste, porque ela estava doente, acamada. Então, ele foi ao encontro de Jesus, com esperança, com fé, e contou para Jesus que sua filhinha, Talita, estava muito doente. Nem conseguia se levantar da cama. Então, ele pediu a Jesus que fosse lá visitar a Talita, se fosse possível, colocasse a mão sobre ela. E então Jesus, caminhando com seus discípulos, acompanhando o pai da Talita, e quando eles chegaram mais próximo da casa da Talita, eles perceberam ali uma grande movimentação. Tinha muitas pessoas, um grande movimento, desespero, as pessoas chorando muito. Então, naquele momento, veio uma pessoa lá de dentro da casa e, se aproximando de Jesus, disse assim, falou para Jesus, Senhor, é tarde demais, não adianta mais, a Talita morreu. Já pensaram nisso? Morreu. Então Jesus, né, com muita calma, que ele sempre foi calmo, tranquilo, com muita calma, ele sorriu e disse para aquelas pessoas, ele perguntou, né? Ele fez uma pergunta àquelas pessoas, por que todo esse alvoroço? Por que esse desespero, tanto choro? A Talita não está morta, ela apenas está dormindo. Jesus falando para aquelas pessoas, para confortá-las, para consolar o coração, inclusive do papai e da mamãe da Talita. Mas acontece que ali havia muitas pessoas que não tinham fé, não tinham uma fé verdadeira em Jesus. Aí depois, em outra ocasião, nós vamos falar sobre a fé, tá? Para vocês entenderem melhor o que é fé. Então, aquelas pessoas, elas não possuíam muita fé em Jesus e começaram a zombar dele, a rir de Jesus, porque realmente a Talita ela estava morta. Ela estava na cama, no seu quarto, morta, sem vida física. Então Jesus, com muita calma, tranquilidade, ele se aproximou da cama da menina, da Talita, e pediu que todos que estavam ali saíssem do quarto. E ficou somente ele, Jesus, os pais da Talita, e os 3 discípulos de Jesus que auxiliavam ele. E então Jesus se aproximou do leito, né, daquela cama, da Talita. Olha só, crianças, olha que história verdadeira e muito linda, maravilhosa. Isso é para vocês gravarem no coração, nunca esquecerem. E então Jesus se aproximou da cama e pegou na mão da Talita e orou a Deus. Ele fez uma oração a Deus e no mesmo instante ela se levantou, olha só, ela se levantou por um milagre de Jesus. Ela se levantou e já saiu andando, caminhando pela casa, inclusive pedindo comida. Ela queria alimento. Ela estava faminta. Então, olha só, crianças. Eu estou contando essa história verdadeira para vocês, para que vocês entendam e acreditem como Jesus ama, inclusive, as crianças. Entenderam? E essa história verdadeira, eu estou contando para vocês para que exatamente vocês possam ter uma fé viva, já desde criança, ser fervorosos, ter muita fé. Mas, eu pergunto para vocês, só ter fé é suficiente? O que mais que precisa, além da fé? Não. Precisa Me diz aí. botar essa fé em atos. Isso, o que mais?
Através de quê? Orar muito. Praticar a fé. Isso. Então, mas através de quê? Como eu posso colocar, ou vocês podem Orando. colocar essa fé? Orando. Orando. E tem mais coisa, o que mais? É o primordial, o principal. Obedecer Indo à a Deus. igreja. Aí, parabéns. Quem que falou aí, obedecer? Eu, Eu quem? Davi. Ô, Davi, parabéns, viu, Davi? Você, já Davi, vi que você vai ser um pastor da Igreja Apostólica. Parabéns, é isso mesmo. Além da fé, obedecer. E é por isso que vocês devem sempre ser obedientes, ser bonzinhos. Eu sei que vários pastores, colegas meus, já ensinou isso para vocês. Ser bonzinhos em tudo que vocês fizerem. Entenderam? E, inclusive, aí na sua casa, vocês precisam ser obedientes para a mamãe, para o papai. Ajude a sua mamãe. Não deixe as suas coisas, por exemplo, jogado pela casa. Façam as lições, as tarefas, né, escolares. Sejam cuidadosos, entenderam? E quando, prestem bem atenção nisso. Isso é muito importante para que Jesus, para que os anjinhos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, possam sempre abençoar vocês, livrar vocês de todo mal, assim como Jesus livrou a Talita. Quando a mamãe, por exemplo, e o papai pedir algo para você, aí na sua casa, um favor, faça isso, faça aquilo, não reclamem, não podem reclamar, mas façam, atendam com amor, com carinho, entenderam? E também, um outro detalhe importante, como o Davi falou, né? Ele falou certinho. Além da fé, precisa obedecer. Então, quando vocês forem na igreja, nas reuniões, prestem muita atenção nas reuniões, porque para Deus, eu creio que vocês já aprenderam isso, para Deus, uma criança, a partir dos 5 anos de idade, de 5 anos para cima, é considerado adulto para Deus. Já sabe discernir, já sabe o que é mal, o que é bom, o que pode, o que não pode fazer. Então, quando vocês forem na igreja, nas reuniões, prestem muita atenção na mensagem do pastor, nos hinos que o coral canta, está apresentando. E um detalhe importante, não fiquem conversando, brincando. Inclusive, não pode levar brinquedos para a igreja, entenderam? Vocês que já têm aí uma idade mais ou menos 12, 13 anos, e que já ganhou aí do papai e da mamãe o aparelho celular, quando forem para a igreja, não levem, não tem necessidade. Deixem em casa, guardadinho. Porque vocês estão indo junto com o papai, com a mamãe, com os seus avós. Estão indo juntos, então não tem necessidade de levar o aparelho celular na igreja, e nem na escola, muito menos, né? E não levem brinquedos, vocês que ainda são menores, não levem brinquedo, porque tudo isso atrapalha o crescimento espiritual de vocês, entenderam? E Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, os anjinhos que são enviados para te guardar, eles ficam tristes com vocês com essa atitude, ou seja, com aqueles que não obedecem, entenderam? E lá na escola também, vocês que já, a maioria, né, já estudam, vocês precisam ser o exemplo, porque vocês são doutrinados, são crianças boas, vocês são crianças inteligentes, espertas, porque vocês aprendem mensagens na igreja, como o Davi, por exemplo. O Davi, ele respondeu certinho, que além de ter fé, precisa obedecer. Então, não são inocentes, vocês sabem o que é preciso fazer. Então, lá na escola, respeitem muito os professores, os coleguinhas de vocês, procuram fazer direitinho as lições. Entenderam? Para que Jesus, ele sempre possa estar ao seu lado,
quando ficarem doentes, por exemplo, ele vai ajudar vocês. Oi, Alice. Só um pouquinho, pastor. Tá, Ele não falar. come. Fale, Alice. É que eu tenho 7 anos e já tenho celular. Tá, então. Então é muito bom você, Alice, prestar atenção nisso que eu falei, tá bom? Quando você for para a igreja, você deixa em casa o celular. Você vai com seus pais para a igreja, não é? Vocês vão juntos? Sim, mas se eu levar ela não tapa. Então, não precisa levar celular. Escondido. E para a escola? Quem leva você para a escola? Meu irmão? Seu irmão? Levava, né? A minha mãe. Então, É que na minha escola, toda sexta-feira, quem tem celular leva. Que pode levar, daí eu levo o meu que eu tenho. tá. Mas tem os horários certos, né? Para usar ele, né? Sim. Tá. Assim tudo bem. Isso é interessante. Então, uma coisa que eu quero lembrar vocês. Vocês são crianças, né? Não é proibido vocês brincarem na sua casa, né? Brincar, vocês têm os seus brinquedos. Pode brincar. Na escola, da mesma forma, no horário certo, correto, vocês podem brincar, pode ter amizade com os coleguinhas, mas, em primeiro lugar, respeitá-los, entenderam? Para que os seus coleguinhas possam ver, enxergar em vocês uma criança diferente, uma criança que é doutrinada, ensinada, uma criança que sabe respeitar os mais velhos, os professores, e sabe respeitar também, inclusive, as pessoas que têm necessidades especiais. Vocês sabem o que é isso? Quem sabe? Pessoas portadoras de necessidades especiais. Quem são elas? Por exemplo, cadeirantes, pessoas autistas. Por exemplo, quem é... esqueci o nome. Cadeirante, autista. Autista. É isso mesmo. Então, tem que respeitar muito. Isso, também. Deficiente auditivo, né? Todos merecem respeito. E, claro, as pessoas também que não têm problema de saúde precisam ser respeitadas também. Deficiente visual. Isso. Tudo isso por quê? Para que vocês possam contar também com uma proteção de Deus, dos santos, de Jesus, assim como a Thalita. Vocês viram, vocês estão sabendo como que está, né, a situação aí dessa doença do coronavírus? Como que está aí na sua cidade, na cidade de vocês? Quase tudo fechado, né? Escolas, supermercados. Não, eu vou para escola já presencial desde o começo desse ano. Mas tem que usar máscaras, né? O álcool, né? Gel, tudo isso. A minha tá bandeira laranja. Tá, então. Mas, enfim, tá uma situação muito difícil, muito perigosa, entenderam? Então, precisam ser bonzinhos, obedientes, para terem a proteção dos anjinhos. Alguém já falou isso para vocês, que toda criança tem um anjinho da guarda que acompanha eles? Sim. Vocês sabem disso? Sim. Sim. Esse anjinho para guardar vocês, Sim. precisam estar em obediência. Não pode fazer nada de errado, senão o anjinho se afasta. Entenderam? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem de vocês aí faz oração, ora todos os dias ao se levantar, ao se deitar, para se alimentar? Quem faz? Eu. Oi? Eu. A oração é muito importante, tá? Não é só os adultos. Isso. As crianças também precisam fazer oração ao se levantar, agradecer a Deus, pedir a bênção dele. E pedir não é só para vocês, tá? Tem que pedir para todos, para as pessoas, mesmo pessoas que não sejam da Igreja Apostólica. Pedir para os seus pais, para os seus irmãos, coleguinhas de escola, professores, entenderam? Essa é uma atitude, é uma boa ação que vocês devem e precisam praticar constantemente. Entenderam? Vocês gostaram da história da Thalita? Sim. Muito. Quem consegue contar ela aí para o papai e para a mamãe depois?
Pastor, depois que Pastor. eu vi a história, eu lembrei que eu conhecia. Ah, é? Ô, pastor, ela tinha Oi. lepra. Leve impressão? Lepra. Oi. O Davi A Thalita tinha. Cortou um pouquinho. Fala de novo, por favor. Fala, Davi. Ela tinha lepra, né? Isso. Eu só não especifiquei a doença, mas é isso mesmo. Era uma doença muito ruim, muito feia. E geralmente quem tinha essa doença acabava morrendo. E tinha que viver isolado, afastado das outras pessoas, porque era contagioso. Era muito perigoso. Tô gostando do Davi. O Davi eu acho que vai ser pastor mesmo. O pai dele é pastor. Ah, é? Quem que é? Fala, Davi. Davi? E é o pastor Odinilson, Ah, tá. daqui de Curitiba. Conheço. Então, o Davi, ele tem nome de músico, né? Mas ele vai ser pastor. Tenho quase certeza. Ô, Rubem, deixa eu te perguntar, como que tá o tempo nosso? Eu queria só concluir aí, fazer um comentário com eles. Ah, Tá 9 minutos. é 9? 8 horas. Ainda Oi? tem tempo ainda. 8 horas, pode Ah, falar. Pode continuar aí. então, deixa eu Tranquilo. fazer um comentário com vocês, crianças. Me responde aí uma coisa agora. Quem de vocês se lembram e conheceu bastante o pastor Maurício? Eu. Todos vocês, né? Eu. Tá, então, tá. Deixa eu contar para vocês. Vou contar para vocês. Ele me consagrou. Nossa, parabéns, viu? Parabéns. É o seu padrinho, né? Oi? Ele me consagrou também. Nossa, que legal. Você Então, também, Wagner? Wagner também? Ah, não sabia, não. Eu vi Rubem, eu vi uma menina muito bonita no colo dele, lá na foto do perfil dele. Quem é ela? Quem é? É você, né, Alice? Ai, Alice, deixa eu ver a Alice, conhecer a Alice quem é. Cadê a Alice? Quê? Essa daí, ó. Oi, Alice, tudo bem? Oi. Eu vi você lá na foto, junto com o pastor Maurício. Ah, nem me lembre. Pois é, então, mas deixa Choro. eu contar uma coisa para vocês. O que aconteceu? Deixa eu contar para vocês. Olha, presta bem atenção. Todas as pessoas, quando são boazinhas, são pessoas que ajudam muito a Deus, que ajudam muito a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Então, Deus, ele quer essa pessoa do lado dele, lá no céu, entenderam? E o pastor Maurício era essa pessoa maravilhosa, ele ajudou bastante a Deus, vocês se lembram, né? Ensinou muitas coisas boas para vocês. Então, Deus, vendo a bondade dele, o carinho dele com vocês, com todos, então Deus resolveu levá-lo para ficar do lado dele. Mas uma coisa interessante, que talvez vocês não saibam, eu vou contar para vocês, presta atenção. Lá onde ele está, né, na região celeste, nos céus, lá onde ele está, sabia que ele pode ver vocês? Quando Deus permite, ele vê vocês. Sabia disso? E que ele fica muito feliz de ver vocês obedecendo, seguindo aquilo que ele ensinou. Sabia disso? Deus permite, deixa ele ver vocês. E tenho certeza que ele está muito feliz, muito contente com isso. É por isso que a gente não pode ficar chorando, reclamando. A gente sente, claro, porque ele era uma pessoa maravilhosa, mas não pode ficar chorando, entendeu? Triste, porque senão ele fica triste também. Vocês entenderam? Por um lado você fica triste, mas você tem que ficar feliz porque agora ele tá em um lugar melhor. Isso, exatamente. Onde ele está hoje, não tem dor, não tem fome, não tem Não, é sede. porque antes de o pastor Maurício morrer, minha tia morreu, daí logo ele. Eu fiquei Entendi. chateada. Não, mas fica mesmo, claro que fica. Todo mundo sente, eu também senti.
Ele era muito meu amigo, entendeu? Colega de ministério. Todos sentem a falta. Mas é preciso saber disso aí, que ele está lá bem, melhor do que nós, né? E agora ele não fica doente mais, não sofre mais, entenderam? E fica feliz de ver vocês aí aprendendo, continuando aí aprendendo. Rúbia, Oi, Bia. eu saí do nada porque acabou a bateria. Meu telefone tá 2%. Ah, tá. Tá bom. Então, Rúbia, hoje, como foi o primeiro dia, Aham. eu quis mais me apresentar aí, Sim, é isso que eu falei no início, né? contar essa história para eles. Mas aí na próxima eu quero conversar mais com eles sobre os temas aí, os assuntos da igreja, né? Coisas que eles podem entender aí. E sei que eles entendem, porque eu já percebi que eles são muito inteligentes. Muito Esses meus alunos aí são muito inteligentes, todos eles. Não, eles estão de parabéns. Maravilhosos. Oi, Jaque. Oi. Se der tempo, dá pra gente conversar um pouco hoje? Dá. Pastor, você é professor do quê? Eu sou pedagogo. Eu já falei para eles que você é professor. Professor de crianças também. Ele é professor também. 7, 8, 9, 12, 13 anos. Primeiro, segundo, quinto ano. Eu tenho 7 anos. Você tem 7 já? Tá uma moça, hein? Mas você dá aula de quê? Aulas em geral, né? De tudo. Matéria geral. E o que pega a gente dá, entendeu? Não tem uma matéria específica. Nem nossa professora normal? Oi? Que nem nossa professora normal? Dá aula de Isso. tudo? A original? Isso, exatamente. E lá na escola, como que você é lá? Como que é lá seu comportamento lá? Eu ajudo todo mundo. Se tiver briga lá. E assim, você conversa nos horários de aula ou não? Quê? Você conversa nos horários de aula? Não. Parabéns, não pode. E na hora do intervalo lá, do recreio, você sai correndo, gritando, ou você fica... Não, vou brincar com minhas amigas, normal. Tá. Legal, isso é muito importante. Tem que ser assim mesmo. Na próxima vez, eu vou contar para vocês um testemunho muito bonito de uma mocinha, de uma menina apostólica na escola. Ela conseguiu converter a professora pelo bom exemplo dela. Ela tem um tempinho, posso falar ainda? Vocês querem ouvir, pessoal, o testemunho da... Sim! Então eu vou contar. Olha, prestem atenção que o pastor vai contar. Vamos ela ouvir tinha 8 anos de idade. 8 só. Bem criança. E um dia... Que idade? Isso, então. Um dia ela estava lá na escola e a professora resolveu fazer lá uma apresentação. E cada aluno tinha que cantar uma música. A música que eles soubessem. E todos foram. Aí ela foi ficando, esperando, chegou a vez dela. Aí ela falou assim, olha, professora, eu não sei nenhuma música, eu não conheço nenhuma música. A única música que eu conheço, que eu sei, é da minha igreja. Se a senhora permitir, eu canto. A professora, não, pode cantar sim, claro. Você tem que cantar o que você sabe. E então, ela foi lá na frente, olha só, a postura de apostólica, não se intimidou, não ficou com vergonha, foi lá, ficou em pé lá na frente e começou a cantar um hino muito lindo do irmão Aldo. Obras do Primaz. Às vezes paro e penso. Eu não sei cantar, tá? Às vezes paro e penso. Muito lindo assim, né? E aí, ela cantou o hino todo sem a letra. Ela não estava com a letra, só na memória. Ela cantou esse hino. A professora ficou paralisada. Nossa, o que é isso? E depois que terminou tudo, a professora chamou ela num canto e perguntou, escuta, que igreja você é? Ela falou, sou da igreja apostólica, da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo. Mas quem é o Santo Irmão Aldo? E ela explicou. É o nosso profeta. Na época, o Santo Irmão Aldo ainda estava em vida física. Ele é um profeta muito poderoso,
já realizou milagres, e contou para a professora, 8 anos de idade. Olha só para vocês verem como uma criança apostólica, ela tem sabedoria, inteligência, e pode salvar almas. Resultado, ela foi embora, e a professora ficou com aquilo na cabeça. E a professora tinha problema de saúde, inclusive. E no final de tudo, era uma cidade pequena onde ela morava, praticamente todos conheciam todos, e essa professora foi lá na casa da menina um certo dia, foi falar com os pais dela. E os pais confirmaram, sim, a igreja apostólica. Resultado, a professora foi lá conhecer a igreja. Eu não sei dizer se ela está até hoje, tá? Não tenho certeza. Mas ela foi, assistiu às reuniões, ela foi abençoada, foi ajudada, recebeu até milagres também. Gostou muito do coral, das nossas mensagens. Entenderam? Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês entenderem que às vezes vocês pensam assim, mas eu sou criança ainda, eu não sou pastor, eu não prego, como que eu vou ajudar? Como que eu vou salvar? É dessa maneira. Entenderam? É claro que não podemos ser fanáticos. Chegar lá na escola cantando hino, falando do irmão Aldo, da Santa Voz, sem ninguém perguntar. Mas olha a sabedoria dessa menina. Ela perguntou, professora, eu não sei músicas, aí de fora, mas eu sei hino da minha igreja, eu posso cantar? E a professora autorizou. Então, ela não foi fanática. Ela demonstrou a fé, ela demonstrou a igreja, a religião dela. Entendeu? E com isso ela conseguiu conquistar uma alma. E mesmo que essa professora não tenha ficado na igreja, eu não sei, mas a sementinha ficou lá dentro do coração. Entenderam? Então, vocês têm um valor muito grande na igreja, vocês têm um valor muito grande para Deus, para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. Vocês não imaginam como vocês têm valor. Entenderam? Então, é isso. Vocês estão de parabéns. Gostei muito de estar participando com vocês, porque além da... Oi? Pastor, Oi, se eu pudesse estudar na sua escola, eu estudaria. Nossa, agora fiquei contente. Fiquei feliz agora. Tinha alguém da minha igreja, um pastor? O senhor dá, Oi? pastor? Oi? Que escola que o senhor dá? Fala novamente. Que escola que o senhor dá aula? É uma escola do estado. Entenderam? Qual que é o nome? Chama-se Maurício Anísio Cury, São José dos Campos. Eu não conheço. Entenderam? Não é aqui, Cauã. É lá, é longe, lá no estado de São Paulo, não é, pastor? Isso. Não é aqui, não. Pastor. Oi, Oi. Davi, fale. A minha irmã já levou o boletim da igreja para defender a disciplina lá na escola dela. É mesmo? E a professora deixou ela apresentar o boletim? Sim, Será que ela gostou? sim. Então, isso é bom, é importante. Tá vendo? Isso é bom exemplo de vocês. É isso que eu ia falar. A gente tem que dar o bom exemplo fora da igreja também, na escola, como essa menina que o pastor Nilson contou. É um bom exemplo, Isso. ela estava dando o bom exemplo dela e também apresentando a igreja dela, né? Uhum. Lá na escola. É o exemplo que todos nós devemos dar, né? Respeitar, respeitar os professores. E também, quando a gente tiver a oportunidade, a gente pode também fazer do jeito que essa menina fez. Claro. E ao invés dela cantar uma música ou uma musiquinha, ela cantou o que ela aprendeu na igreja, o que ela sabe só. Isso é muito importante. Ela acabou trazendo uma alma para Deus. E é muito importante isso. Esse é o bom exemplo, né? É a nossa igreja refletindo afora, no mundo, entenderam? É para isso que a gente tem que fazer. Sim. E tem uma outra história muito importante da Santa Avó. Não sei se vocês, creio que alguns de vocês já ouviram contar. A Santa Avó, uma vez, Jesus arrebatou o espírito dela nos céus, né? Vocês sabem disso. E sempre ela levava ela aos céus, o espírito. E numa dessas idas dela nos céus, Jesus mostrou para ela
uma moça falou assim, você está vendo aquela mocinha ali? Essa moça era uma colega sua de escola. E pelo seu exemplo, ela veio a falecer e se salvou. Está aqui nos céus hoje. É um anjo. Vocês entenderam? Então, em todos os momentos da vida, precisamos dar bom exemplo. E ajudar, salvar almas. Não só os adultos, como também as crianças, vocês. Entenderam? E então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Mas na próxima vez eu prometo para vocês que nós vamos falar mais. Quer dizer, se vocês gostaram, né? Vai que não gostaram de mim, aí... Vocês gostaram da aula do professor Nilson Moreira? Sim. Pastor, eu queria de novo. Oi? Eu gosto muito, eu queria até mais uma aula. Então, na próxima, eu vamos queria ter, tá bom? uma aula hoje, agora. Logo ele voltará com outra aula também. Eu bem, nunca vou sair da igreja. bem legal. Eu nunca vou sair da igreja. Isso mesmo. Falar, Porque Também não. se falar de acontecer coração, hein? tal negócio, ela vai embora. Não, é porque eu gosto mesmo da igreja. Parabéns. Sim. Está na igreja por amor, né? É isso mesmo. Claro. E eu gostei muito de vocês também, viu? Demais. Adorei vocês. Vocês são crianças maravilhosas. Continue assim. Eles são os amores, todos eles. A professora Raras. Rúbia contou para vocês que eu estava ansioso aí para conhecer vocês. Queria entrar antes da hora. E gostei muito. Parabéns mesmo. Rúbia, eu não sei como vocês costumam fazer. Vocês fazem uma oração? A gente vai fazer uma oração agora, pessoal, que já está encerrando o nosso horário, já é 8h16. Foi muito bom, né, a nossa participação. Agradeço o silêncio de vocês, a cooperação, colaboração. Ouvi bem lindas histórias, a história que o pastor contou. E agora a gente vai fazer, então, a oração para a gente encerrar a nossa aulinha. Tá bom? Tá bom? Então vamos lá. Aí com reverência, né? Com Vamos, fé. deixa eu ver, abrem as câmeras, deixa eu ver todo mundo orando bem lindo. E aí no pensamento de vocês orem também, tá? Pode acompanhar em voz baixa aí no Sim, a gente ora. coração. Vamos orar, então. Vamos lá? Que gente linda, hein? Olha só. Gostei demais, viu? Essas Saudade crianças de são vocês. maravilhosas. Muito bem, então vamos lá. Ó Santa Vô Rosa bendita, agradecemos muito a Senhora por estes momentos maravilhosos que passamos através desta aula online. Eu quero pedir à Senhora que abençoe essas crianças, abençoe seus pais, seus avós, seus responsáveis, a professora Rúbia, abençoe a todos nós e ajude essas crianças para que elas continuem com esse entusiasmo, com esta fé. Inclusive, eu ouvi delas mesmas falando que nunca vão sair desta igreja. Que a Senhora concretize esta realidade na vida deles, que eles sejam sempre assim crianças, jovens maravilhosos e deem sempre bom exemplo. Por tudo agradecemos a Senhora, Santa Vô Rosa, ao Santo Irmão Aldo, ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria e a todo o reino dos céus. Amém. Tá bom? Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Obrigada, pastor. Muito obrigada. Pai do Senhor. Obrigada, pastor. Agradeço muito. Deus abençoe sempre o senhor, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade de conhecer essa criançada maravilhosa. Obrigado. Amém, pastor. Pai do Senhor. Oi, pessoal. Tchau, pessoal. Pai do Senhor. Todos